Olá, bom dia. Que bom estar com você de novo no programa Pensamento do Dia. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra para você sobre criando espaço para o seu crescimento. E para isso eu gostaria de ler um texto em Mateus capítulo 9, versículo 17, na Bíblia Linguagem de hoje, que diz-nos o seguinte: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Interessante esse texto. Gostaria de contar uma história para você particular, para você entender mais ou menos o que Jesus está querendo dizer aqui. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, elas queriam 2 tartarugas, aquelas pequenininhas que se vendem em lojas de animais. E nós decidimos comprá-las. Só que logo elas começaram a crescer e então nós achamos a necessidade de comprar um recipiente maior, um aquário maior. E nós compramos e elas cresceram, decidimos comprar um aquário maior e elas cresceram. Depois compramos um aquário maior e elas cresceram. E chegou a ser um aquário quase um móvel de quase 2 metros, porque as tartarugas agora tinham quase o tamanho de um prato, sendo que haviam dito a nós que elas não cresceriam. O que nós descobrimos foi que é o espaço que determina o crescimento da tartaruga. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, que o que determina o crescimento é o espaço que é dado para ele. Por isso que Jesus disse, o vinho novo se põe em odres novos. Por quê? O vinho novo é o vinho que está no processo ainda de fermentação, está fermentando, liberando gases. E para que ele possa crescer ou tornar um vinho maduro, precisa de um odre elástico, porque os odres eram as garrafas antigamente. Elas eram feitas de couro e se acondicionavam água, vinho ou azeite. E naquela época se colocava vinho novo em odres novos, ou seja, couro novo, porque o couro ainda estava no processo de poder crescer e ter elasticidade. Já o odre velho é aquele couro que já tinha esticado o seu máximo, já estava enrijecido. Então ele estava dizendo assim, se você colocar o vinho novo, que é um vinho que está no processo de fermentação, num odre velho, ou seja, num couro que já estava esticado ao máximo, o que aconteceria? Arrebentaria o couro e perderia-se o vinho e a bolsa de couro. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa velha maneira de pensar impede o agir de Deus em nossas vidas. Ou seja, a nossa maneira de pensar de maneira velha, sem fé, impede e limita a ação de Deus. Por exemplo, se alguém pensar assim, eu acredito que eu nunca vou ser curado, não será. Se eu acredito, por exemplo, que eu nunca vou conseguir perdoar o meu marido, e não conseguirá. Eu acredito que eu nunca terei uma chance dada por Deus em realizar algo, ministerialmente falando, não conseguirá. Porque a sua maneira velha de pensar, ela acaba limitando, impondo limites para Deus. Você é que acaba determinando para Deus o que Ele vai fazer ou não. Embora Deus seja o Deus do inesgotável, Deus do impossível, o Deus dos mananciais, da abundância, se você, meu querido, minha querida, tiver limitando Deus com a sua maneira de pensar, embora Deus possa fazer qualquer coisa, e Deus possa curar você, abençoar sua família, abrir uma nova oportunidade de emprego, ajudar você a romper empresarialmente, se você estiver preso a uma circunstância, na maneira de pensar, isso vai estar limitando o agir de Deus na sua vida. Certa vez, 2 cegos estavam atrás de Jesus e clamando pela sua cura. Foram até onde Jesus estava e Jesus virou-se para ele e disse, vocês acreditam de fato que eu possa curá-los? E aqui em Mateus 9, 29 diz o seguinte, seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja-vos feito conforme. Essa palavra conforme quer dizer de acordo, ou seja, Jesus está dizendo para eles e para você e para mim que tudo que Ele vai fazer, realizar, manifestar é de acordo com a nossa fé. Note, Ele não disse, seja-vos feito conforme o meu poder. Ele não disse isso. Seja-vos feito conforme o meu amor.
Seja-vos feito conforme a minha graça. Não, tampouco ele disse isso. Ele disse para aqueles cegos: seja-vos feito de acordo com a vossa fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você hoje: tudo vai acontecer na sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Se você começar a acreditar que Deus é Deus do impossível, que Deus pode fazer o sobrenatural, que Deus pode mover circunstâncias, assim será. Deixe-me dar um outro exemplo. Digamos que eu tenha para te dar 10.000 litros de água, mas você aparece só com um balde. Quantos baldes você vai levar para casa? Ou melhor, quantos litros? Você vai levar a quantidade que cabe no seu balde. Embora eu tenha 10.000 litros para te dar, você só vai receber o proporcional a um balde, porque é a quantidade que você tem de enchimento. O seu coração é o recipiente do poder de Deus, é o local onde Deus opera, no seu espírito. Se a sua fé é pequena, o poder de Deus é pequeno. Não que ele seja um Deus pequeno ou que o seu poder seja pequeno, mas a sua fé, a sua maneira de acreditar, a sua maneira de pensar limita Deus. Por isso, se você vier com 2 baldes você receberá. E eu quero desafiar você: traga mais baldes. É isso que Jesus está dizendo para você. Amplie a sua fé, aumente a sua fé, pense de uma maneira diferente, comece a pensar em linha com a palavra de Deus, comece a acreditar que Deus pode, e no momento que você fizer isso, a partir do momento, do instante, o poder de Deus começará a mover-se em seu favor. Ah, mas a doença que eu tenho é incurável. Você está dizendo para Deus que Ele não pode curar você porque alguém disse que é incurável. Só que você está se esquecendo de uma coisa: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode curar você agora mesmo. Deus pode começar a libertar você dessa depressão, desse pânico. Deus pode visitar a sua família, Deus pode libertar o seu filho, Deus pode fazer você romper com o seu negócio, com a sua empresa, com o seu trabalho. Mas, pastor, e a situação que eu estou vivendo? Deus é maior que as circunstâncias, e Deus não está limitado ao seu problema. Não é o seu problema que determina para Deus se Ele vai agir ou não. Não. Não é a gravidade da sua doença que dirá para Deus se Ele pode agir ou não. Não é a atitude, o comportamento, a opinião de uma terceira pessoa que vai dizer para Deus se Ele pode intervir ou não. Não é isto. O que determina se Deus vai agir ou não é o tamanho da sua fé. Seja-vos feito conforme a vossa fé. E como eu amplio a minha fé? Muito fácil. A Bíblia fala em Romanos que a fé vem por ouvir a palavra. Tchau.